Fala pessoal, beleza? Meu nome é Edil, o pessoal do EmbarcaTech me pediu para vir aqui conversar hoje com vocês e tentar discutir um pouco o porquê que diante de tantas linguagens modernas e linguagens bem gostosas de programar, Python, Java, várias linguagens bem modernas hoje, por que a gente vai adotar a linguagem C no programa aqui do EmbarcaTech? E por que eu deveria me preocupar em programar bem em C? Tá? Eu poderia ficar aqui falando para você que C é a linguagem mais usada em sistemas embarcados, é altamente portável, mas como a gente tem um pouco de tempo, eu queria fazer uma discussão um pouco mais filosófica do o que está acontecendo aqui, por que eu pessoalmente considero C uma excelente linguagem, independente dela ser muito utilizada ou não em sistemas embarcados. Tá? E toda essa minha conversa aqui começa com assim, o grande problema da área de computação, que é o problema da complexidade. A gente está o tempo todo tentando criar sistemas mais complexos, sistemas que têm mais partes, sistemas que têm mais peças juntas, sistemas que têm mais funcionalidade, a gente quer que os sistemas façam mais coisas. E isso é um problema, porque a gente tem uma certa limitação mental na hora de construir esses sistemas cada vez mais complexos. O sistema chega uma hora que ele fica tão complexo que a gente não consegue mais lidar. Quando eu digo a gente, os seres humanos mesmo, os projetistas que estão trabalhando nesses sistemas, a gente consegue mais lidar com isso. E qual é a ferramenta que a gente tem para gerenciar ou para lidar com essa questão da complexidade? É uma ideia de abstração. Então, talvez uma ideia que quem está na área fazendo um curso de computação escuta falar o tempo todo essa palavra. E abstração é uma palavra bonita para simplificar alguma coisa, escondendo os detalhes dela. Tá? Então, tem várias formas de fazer isso. Aqui em computação, vou mostrar para vocês. Uma das formas mais comuns é a gente construir uma certa caixinha preta, colocar um monte de coisa dentro dessa caixinha preta, organizar as coisas dentro da caixinha preta e criar uma interface de tal forma que eu possa fornecer dados para essa caixinha preta e receber resultados de uma certa computação nessa caixinha preta, sem eu precisar ficar o tempo todo entendendo como que a caixinha preta funciona lá dentro. Tá? E aí, para mostrar isso para vocês, eu queria voltar lá no início da coisa e falar um pouco de o que é um computador, né? O que o computador está fazendo, tá? Para vocês tentarem entender um pouco como é que a gente foi criando abstrações ao longo do tempo, como é que a gente foi aprendendo a lidar com isso, nessa coisa de computação. E lá na década de 30, o Alan Turing propôs um modelo de o que ele chamava de uma máquina, tá? Mas era uma máquina abstrata, era uma construção matemática, uma construção mental, que hoje a gente chama de máquina de Turing, e é algo extremamente simples no final das contas. Tá? Ele estava tentando modelar como é que uma pessoa, usando papel e caneta, realiza uma certa computação. E a partir daí, tentando criar um mecanismo matemático para entender qual seria a capacidade disso. No modelo do Turing, a gente tem uma coisa parecida com uma máquina de estados, e essa máquina de estados ela tem acesso a uma fita que vai funcionar como uma memória externa a essa máquina. Tá? E aqui você pode pensar, de fato isso é o que ele propõe, é fazer uma analogia que essa máquina de estados é um ser humano pensando e a fita é um pedaço de papel que ele consegue escrever e guardar resultados intermediários de algum tipo de cálculo que ele está fazendo. E para descrever o comportamento dessa computação usando esse modelo aqui, o Turing fazia umas tabelas para descrever a funcionalidade dessas máquinas. Então, programar uma máquina dessa é escrever uma tabela que descreve como que essa máquina vai se comportar. E essas tabelas são bem simples, né, também, tá? Elas têm 4 coisas. E aqui a gente vai vendo o que o computador precisa fazer. Tá? Na primeira coluna ali, a gente percebe que o computador precisa manter algum tipo de estado. Tá? A semântica dessas máquinas eu começo num determinado estado desse aqui. Então, sei lá, eu estou no estado A. Eu olho na fita
qual é o símbolo que eu estou vendo atualmente. Então, imagina que eu estou no estado A, eu estou vendo o símbolo 0, por algum motivo aqui. Então, eu preciso ser capaz de ler alguma coisa que está escrita nessa fita, ler informações dessa memória. Eu devo ser capaz de realizar alguma operação com base nessas informações do meu estado atual e do símbolo que eu estou vendo na fita num determinado momento. Tá? As operações, no caso da máquina de Turing, ali no paper original, são 5 operações, me mover uma posição para a esquerda ou uma posição para a direita na fita, né? Tipo, ir para o próximo ou para o caractere anterior, escrever um 0, escrever um 1 ou apagar o que tiver na fita. É isso que a máquina de Turing sabe fazer. E depois de realizar a operação, essa máquina ela muda de estado. Então, se eu comecei no estado A, eventualmente eu mudo para um estado B, e aí eu recomeço esse processo. Eu estou no estado B, eu olho qual é o símbolo que está na fita, eu faço alguma coisa, eu mudo de estado. E a máquina fica repetindo isso, e isso vai dar para a gente uma certa noção de computação. Tá? E a partir desse mecanismo aqui, dependendo do que a gente escrever na tabela, a gente consegue modelar várias outras funções. Eu coloquei aqui essa tabela, inclusive é a tabela de uma função E, e ela funciona bem simples. Vamos avaliar aqui só para a gente ter um pouco de noção como é que isso funciona. Tá? Então eu comecei com uma fita que tem os dados 0, 1, eu quero fazer o E lógico, a operação de E entre 0 e 1, a gente sabe que o resultado é 0. Eu configurei a minha máquina para começar num estado A e ela está vendo atualmente o símbolo 0. Então eu vou lá na tabela, ela vai lá na tabela, e ela está no estado A, ela está vendo o símbolo 0, a operação que ela tem que fazer é andar para a direita e mudar de estado para o estado B. Ela andou para a direita, mudou de estado para o estado B. Agora ela está no estado B. Aqui na minha anotação, o símbolo em branco quer dizer qualquer símbolo que ela estiver vendo na fita, ela está vendo o símbolo 1, é para ela andar para a direita e mudar para o estado C. Ela andou para a direita, mudou para o estado C. Aqui nesse ponto do programa é para ela escrever 0 e para o estado F. Ela escreveu 0 e foi para o estado F. E por último, nesse estado F, a operação que ela tem que fazer é terminar a computação. E aí, sei lá, toca um sininho, acende uma luz e terminou a computação. Tá? E repare que, de fato, isso aqui calculou o E entre o valor lógico 0 e o valor lógico 1. E é bem interessante ler o paper do Turing, porque ele usa essa construção que é bem simples. Tá? Conceitualmente, você vê que em poucos segundos você entende o que é uma máquina de Turing, não tem muito além disso. Mas ele usa essa construção para construir e para mostrar que é possível construir uma certa máquina de Turing que é capaz de fazer tudo o que modelar, né, ou executar tudo o que uma outra máquina de Turing qualquer poderia fazer. Ele chama isso aí de máquina universal e ele vai usar isso depois para provar limites da capacidade dessas máquinas. E são limites bem fundamentais da computação. Tá? Mas 2 pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que, primeira delas, o significado, a semântica do programa, de cada um dos programas que vai executar, ela é baseada no que esse mecanismo vai fazer. Então, repare que eu tenho uma certa noção que tem uma máquina, um mecanismo, né? E o que significa computar? O que significa calcular o programa? Significa os passos que essa máquina abstrata vai fazer. E por que isso é importante? Porque todas as linguagens de programação têm uma noção de um certo mecanismo abstrato, cada uma delas diferente um do outro, umas das outras, que vai dar o significado do que são aquelas palavras que você está escrevendo ali. Tá? Então, programar em linguagens diferentes implica que a gente precisa conhecer detalhes dessas diferentes máquinas. E linguagens mais complexas, linguagens um pouco mais modernas, elas são mais complexas, elas são linguagens grandes normalmente. Java é uma linguagem grande, C++ é uma linguagem grande, Python é uma linguagem relativamente simples, mas ela tem várias construções interessantes, ela está ficando cada vez mais complexa também. Você acaba que precisa aprender um mecanismo muito complicado. Tá? Então, mentalmente isso já começa a ser uma questão. C, por outro lado, tem uma máquina abstrata que é extremamente simples. C é uma linguagem muito pequena, bem minimalista. E C tem uma outra vantagem, que é essa máquina abstrata que ela vai executar, que dá o significado
das construções, o significado dos seus programas, ela é muito parecida já com o hardware físico. E aí, na hora de a gente fazer a tradução do programa para algo que vai de fato ser executado, a gente consegue aplicar muitas otimizações. Tá? Então, assim, essa é uma grande vantagem de linguagem C. E eu quero tentar trazer outras aqui para vocês. Ainda, falando da máquina de Turing, mas isso vai ser verdade também em praticamente todas as linguagens mainstream que a gente tem por aí, inclusive linguagem C. Tá? Boa parte do raciocinar, e aí isso envolve o ato de programar, né, de fazer o design de alguma coisa, de fato, construir um certo programa, é muito baseado em duas ideias. Eu preciso ficar gerenciando um certo estado e o meu programa, o que ele está fazendo aqui é cuidar dessas transições de estado. Isso é feito manipulando a memória. Então, o tempo todo eu estou lendo dados numa memória, fazendo alguma coisa e guardando dados numa memória. E os dados que estão guardados nessa memória, eles vão constituir um certo estado e a maior parte do que o nosso programa, do que a gente precisa fazer no programa é gerenciar esse estado. E isso é problema nosso do programador. Várias linguagens mais modernas, elas ajudam mais, linguagens um pouco mais antigas, elas te ajudam menos a fazer isso. O grande lance é que, como eu vou mostrar aqui para vocês adiante, C me dá mecanismos para me ajudar a fazer esse gerenciamento de memória que são bem minimalistas, mas eles são altamente efetivos. Tá? C me ajuda muito a gerenciar a memória. É um erro dizer que o gerenciamento de memória em C é manual e essa coisa arada toda que se gosta de dizer por aí. Tá? Isso está longe de ser uma verdade, eu vou mostrar um pouco mais de detalhes com vocês. Tá certo que tem outras linguagens que fazem um pouco mais por mim nesse aspecto. Só que isso também tem um ganho a partir do momento que eu tenho uma coisa mais automatizada, eu vou ter um certo custo para implementar também essa automação e isso implica em algum certo desempenho que talvez eu possa admitir numa certa aplicação, talvez eu não possa admitir em outros tipos de aplicação. Só que isso tudo ainda é uma discussão um pouco matemática, e esse era mais ou menos o estado de coisas na década de 30. A gente tinha o modelo da máquina de Turing, a gente tinha um outro modelo na matemática para explicar a computação, que era o cálculo lambda. Eu não vou entrar aqui com vocês o que é o cálculo lambda, mas para quem tiver curiosidade, vai no meu canal do YouTube, tem uma playlist de programação funcional, e as primeiras aulas eu entro em bastante detalhes sobre o que é o cálculo lambda e como é que isso funciona e qual a diferença disso para a máquina de Turing. Mas o que me interessa aqui é observar quando é que isso saiu do mundo da matemática e entrou mais no mundo da engenharia. E isso aconteceu na minha classificação mais ou menos por volta de 1945. Claro que em 1930 as pessoas já estavam construindo máquinas que a gente chamaria hoje de computadores. E no começo dos anos 40 também. Mas em 45, um matemático e engenheiro chamado John von Neumann, ele foi contratado para ajudar o design de uma máquina bastante específica, uma máquina digital bastante específica, numa época em que programar essas máquinas significava ficar mexendo nesses fios e olhando um monte de luzinhas piscando que ocupava uma grande sala, como vocês estão vendo aí. E boa parte do trabalho dele, que é o que ele ficou muito conhecido aqui no mundo da computação, foi o projeto de como seria a organização lógica dessa nova máquina, desse novo computador que ele estava ajudando a projetar. O von Neumann, ele claramente conhecia o trabalho do Turing, ele inclusive tem trabalhos publicados fazendo comentários sobre os resultados do Alan Turing. Então ele estava muito imerso nessa coisa da matemática, mas ele também era um grande engenheiro. E aí ele propôs organizar essa nova máquina que ele estava projetando, em mais ou menos 1945, nessas partes funcionais. Então,
ele definiu e falou assim, olha, eu vou primeiro construir um módulo que eu vou chamar de unidade central de processamento. Essa unidade central de processamento é onde as contas de fato acontecem. Então, se eu tiver uma operação de soma, ela vai acontecer dentro de uma certa unidade lógico e aritmético. Se eu tiver uma operação de lógica para fazer, um E, um OR, uma XOR, é aqui que isso vai acontecer. Só que para isso acontecer, eu preciso de certos sinais de controle. Lembrando que aqui a gente está falando de eletrônica. Eu tenho um monte de circuitos e eu preciso selecionar. Eu preciso selecionar o circuito que vai somar. Eu preciso selecionar o circuito que vai fazer a multiplicação. Eu preciso selecionar circuitos. Eu preciso levar dados até esse circuito. E para isso, ele propôs, então vamos colocar também aqui, vamos separar uma unidade de controle que vai ficar gerando esses sinais de controle para os dados irem para lá e para cá, e para a gente poder selecionar as operações e coordenar as operações dentro dessa máquina. E a gente chamou isso de CPU. Essa é mais ou menos o que a gente faz até hoje. Claro que com bastante sofisticação a mais hoje, mas o conceito básico é esse. Ele olhou e falou assim, olha, vamos colocar também uma unidade de memória e esse CPU, em essência, o que ele precisa ser capaz de fazer? Ele precisa ser capaz de escrever dados nessa memória e ele precisa ser capaz de ler os dados nessa memória. E aí repare que ele está exercitando essa questão da abstração aqui no caso, né? Porque a memória é um circuito relativamente complicado, ela pode ser feita de várias formas diferentes, a eletrônica pode mudar bastante, as tecnologias específicas de implementação podem mudar bastante, mas do ponto de vista do processador qualquer que você está usando, desde que essa memória suporte uma operação de leitura e uma operação de escrita, não importa muito qual a tecnologia que está sendo usada, o detalhe de implementação nessa memória. Então, aqui ele está exercitando um pouco essa questão de abstração também. E, por fim, o von Neumann propôs, olha, a gente precisa de uma forma de entrar dados nesse sistema. Hoje, para a gente, esses mecanismos são teclado, mouse, uma câmera que eu, por exemplo, estou usando aqui para fornecer dados da minha imagem para a máquina que eu estou usando para falar aqui com vocês hoje. E eu tenho alguns mecanismos de saída que, para eu ou outros sistemas, a gente conseguir perceber o resultado das computações. Então, todos vocês aqui devem estar usando, nesse momento aí, um display de LCD, é um mecanismo de saída. Vocês estão ouvindo minha voz com um alto-falante, um outro mecanismo de saída. Vocês devem ter aí o Wi-Fi, que funciona como mecanismo de entrada e saída também. Tá? Então, tem isso, esses mecanismos, eles se materializam de várias formas diferentes. Certo? Por fim, só para fechar esse comentário sobre a organização da máquina aqui, essa memória, ela precisa, no modelo do von Neumann, organizar e guardar dois tipos de informações diferentes. Por um lado, ela precisa guardar dados que vão ser processados ou que são o resultado do processamento que essa máquina realizou. Então, são dados, eu guardo lá nessa memória. Outro tipo de informação que precisa entrar aqui nessa memória, que ela vai armazenar, é o programa, um certo programa, um conjunto eu vou chamar aqui de instruções, que dizem para a máquina o que ela tem que fazer. Tá? É assim que eu programo a máquina, é assim que eu digo para a máquina o que fazer. Eu gero um certo programa de computador, gravo numa certa posição dessa memória, o CPU, na hora que começa a executar esse processador, ele vai lá na memória e lê, eu preciso executar uma soma, agora eu preciso fazer uma multiplicação, não, agora eu preciso fazer um teste lógico. E assim ela vai performando. Tá? O von Neumann, ele também, nesse mesmo relatório onde ele definiu essa arquitetura lógica do que ele chamou de computador, ele criou esse conceito de instrução. E esse conceito de instrução para a gente é bem importante, porque para mim é onde sai a coisa do mundinho da matemática e a gente começa a ter mais o mundinho da engenharia envolvida aqui. Tá? Então eu peguei emprestado do assembly do MIPS para ter como exemplo, e uma das coisas que essa máquina que a gente chama de MIPS, uma das coisas que ela sabe fazer é somar dois números, tá? Então, uma das coisas que eu quero falar para ela, falar assim, cara, eu quero que você some alguma coisa, tá? E como é que isso é codificado lá dentro? Tem na memória, em algum lugar, vai ser guardado um string de bits aqui, alguns bits, que correspondem a
instrução, esse comando, essa ordem que eu quero dar para o computador. E algumas posições desses bits aqui, alguns bits específicos, codificam essa informação. Olha, isso aqui é um comando de somar. No caso do MIPS especificamente, são os 6 primeiros e os 6 últimos bits desse conjunto que vai estar lá na memória em algum lugar. Só que eu também preciso, para as instruções, dizer para ela, olha, onde que você pega os dados, de onde estão vindo os dados, onde é que você vai encontrar os dados que tem que ser processados e onde é que eu quero que você guarde os resultados. Tá? Então, isso também está escrito lá nas instruções, codificado de alguma forma. No caso aqui do MIPS, tá? Nessa instrução específica, eu estou tentando somar um dado, uma variável, cujo valor dela é encontrado com os dados que estão nesse registrador S1, e eu não quero ficar entrando muito em detalhe de como é que é essa arquitetura, mas esse S1 é onde você encontra esse dado, um dos dados que tem que ser somados. O S2 diz para a máquina onde que está o segundo dado que tem que ser somado, e ela vai executar a soma, e o resultado eu quero que ela guarde num lugar que é referenciado nessa variável aqui, T0. Vai ser onde eu quero que ela guarde o resultado. Tá? E aí eu quero aproveitar aqui e mostrar que assembly é usado até hoje no mundo real, tá? Não é só uma curiosidade acadêmica ou alguma coisa que o compilador gera para você e você nunca precisa se preocupar. Então, por exemplo, esse aqui é um projeto de uma biblioteca criptográfica, parte dela é escrita em assembly. Tá? Ela é muito otimizada, essa biblioteca em particular. E, por exemplo, vocês estão vendo aqui código assembly. Tá? E o assembler é essa cara de você estar manipulando as instruções do computador diretamente. Você praticamente não tem nenhum auxílio. Tem poucas coisas que você é capaz de fazer além de simplesmente escrever uma ordem de instruções. Tá? Então, por exemplo, eu posso dar um nome para uma certa posição de memória. Mas basicamente eu estou falando para ele, olha, tem que fazer a subtração de 2 números. Tem que ir lá na memória e pegar alguns dados e colocar num lugar específico. Olha, tem que pegar e multiplicar alguns números que estão nessas posições. Essa rotina em particular está fazendo a multiplicação de 2 números grandes, então vai aparecer bastante multiplicação aqui nessa função específica, tá? Nesse programa específico. Mas tem algumas operações lógicas. Tem uma operação de E. Não, eu quero movimentar o dado para algum outro lugar. Quero fazer uma OR, assim por diante. Eu quero fazer uma soma com o carry, eu quero fazer uma soma sem o carry e por aí vai. Tá? Aí vocês veem que basicamente é uma linha do tempo de instruções, uma atrás da outra, bastante baixo nível, e eu tenho muito pouca ajuda de alguma ferramenta para me ajudar a construir isso. Isso rapidamente fica bastante complexo, né? Bastante complicado para eu construir sistemas que fazem muitas coisas. O próximo passo aqui nessa tentativa de controle de abstração provavelmente foi a linguagem Fortran. Fortran já é uma linguagem que parece mais com o que a gente faz hoje em dia, tá? E também é uma linguagem ainda muito utilizada, em particular em computação científica. Então, se eu voltar aqui para o browser, esse aqui é um outro projeto, o LAPACK, é uma biblioteca de álgebra linear extremamente utilizada assim, em tudo quanto é lugar, no NumPy, no MATLAB, várias coisas de IA hoje em dia usam essa biblioteca aqui por baixo. Provavelmente não essa versão específica que eu estou mostrando para vocês aqui de código aberto, talvez alguma versão um pouco mais otimizada, mas ainda assim baseada nisso aqui. E muito provavelmente escrita em Fortran também várias partes, tá? E algumas outras partes talvez escritas até em assembly. Mas olha só como é que é a cara de uma certa funcionalidade desse programa, tá? Então eu começo a ter uma noção de uma subrotina. Uma subrotina é a ideia de eu fechar uma caixa preta. Essa caixa tem um nome, no caso aqui é CAXPY. Essa caixa ela tem algumas entradas, ela recebe algumas informações e, em princípio, só o que ela pode usar para fazer as contas aqui dentro são essas informações. Isso não é totalmente verdade, mas a ideia é tentar isolar o máximo possível
esses efeitos colaterais, né? Você não ficar usando informações que não são explicitamente passadas aqui para a sua função. Eu tenho uma noção de construções um pouco mais alto nível, né? Então, testa se isso aqui, essa condição é verdade. Se não for verdade, termina a computação. Não, testa se essa outra condição é verdade. Se for verdade, executa essa outra trecho aqui do programa N vezes. Então, eu passo a ter construções um pouco de mais alto nível, tá? Fortran começou a dar essa ideia de ter uma certa estrutura maior no seu programa, tanto que a gente chama hoje disso de programação estruturada, e ela é estruturada em termos dessas funções, ou aqui no caso do Fortran, que eram chamadas de subrotinas. Depois disso, a gente teve uma linguagem importante, foi uma linguagem muito acadêmica, eu não tenho nenhum projeto para mostrar aqui para vocês, é uma linguagem meio morta mesmo hoje, tá? Que é o Algol. A Algol, ela trouxe duas coisas muito importantes, né, no meu entender. Primeiro a sintaxe do Algol é basicamente a sintaxe moderna dos programas, tá? Então, aquelas coisas de chaves, ponto e vírgula no final da linha, basicamente usar parênteses para chamada de funções. A sintaxe é basicamente a sintaxe que moderna de praticamente todas as linguagens hoje. Outra coisa, o Algol ele trouxe uma certa noção de escopo. E o escopo ele vai, na linguagem C, eu vou mostrar isso para vocês adiante, ele vai me ajudar a controlar o gerenciamento de memória. Depois do Algol, a gente meio que se dividiu em dois ramos, tá? Um ramo basicamente foi a linguagem C, que continua essa linhagem de programação estruturada, e um ramo que foi esse do lado esquerdo aqui, onde eu tenho duas linguagens, Simula e Smalltalk, que já não são mais utilizadas hoje, que introduziram a ideia de orientação a objeto, que é uma outra forma de organizar dados e a sua computação. Depois disso, a gente passa a aparecer aqui várias linguagens modernas, né? C++, Objective-C, que é a linguagem da Apple, Java, C#, Python, JavaScript, a coisa está toda aqui. Que são mais ou menos continuações. E lá do lado do cálculo lambda na matemática, a gente teve uma outra linhagem de linguagens que, durante algum tempo, elas foram linguagens que serviram como um experimento para a gente ir aprendendo algumas coisas, tá? E que coisas foram essas, né? Com cada uma dessas linguagens, e por isso tem tantas linguagens, a gente foi aprendendo coisas novas, tá? Então, com Fortran, essa ideia de procedimentos e uma certa estrutura no programa. Algol trouxe a ideia de tipos. Depois, a gente teve essa ideia, essa linguagem ML, que não só tem essa ideia de tipos como organização da memória, mas também uma lógica entre esses tipos. E aí isso me permite uma certa expressividade. Com Lisp, que é uma linguagem funcional lá dos anos 60, é onde a gente trouxe a ideia de gerenciamento automático de memória, um garbage collector, que várias linguagens modernas hoje implementam, tá? Haskell, a gente teve a ideia de classes de tipos, uma forma de polimorfismo diferente de orientação a objeto. Com Java, a gente tem essa ideia de máquinas virtuais. E o que a gente está tentando fazer hoje nas linguagens, pelo menos é o que eu tendo a perceber, a gente está tentando misturar em linguagens tudo isso que a gente aprendeu e está tentando combinar isso em linguagens que são, reparem, mais complexas, tá? A gente está tentando aprender umas com as outras. Mas eu queria voltar aqui e falar um pouco mais especificamente de C, tá? C é a linguagem criada aqui por esse sujeito chamado Dennis Rich. Ele mesmo falava que ela é meio esquisita, meio defeituosa, e ele reconheceu, isso aqui é um enorme sucesso no final das contas, tá? Basicamente tudo é programado em C em algum ponto, tá? E o que eu quero chamar a atenção aqui com vocês é o seguinte: na hora que a gente está construindo um sistema, a gente tem uma certa tensão entre expressar um algoritmo e a ideia de computação, e eu tenho um outro problema que é controlar o hardware e fazer o hardware executar esse algoritmo, essa computação para mim. E essas duas coisas, elas de certa forma competem entre si, tá? O que eu acho mais interessante de linguagem C? Primeiro, ele me dá boas abstrações para eu expressar meus algoritmos. Eu quero trazer aqui para vocês pelo menos 3 abstrações.
primeira delas é a ideia de funções que a gente aprendeu lá em Fortran, que elas abstraem os procedimentos. Então, eu consigo juntar uma computação de vários passos e esconder ela dentro de uma caixinha. E aí eu passo a observar somente as entradas e as saídas. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o meu browser. Então, por exemplo, voltando aqui nesse projeto da lib de criptografia, ela é programada em C, eu mostrei um pedacinho dela que é em assembly, mas a gente tem vários partes aqui que constituem essa biblioteca. Ela faz muitas coisas, tá? E se eu entrar em algum lugar aqui, eu tenho, por exemplo, uma parte que vai implementar algumas funções de hash, SHA-256 nesse exemplo aqui, e eu tenho várias funções para fazer isso aqui. Então, no caso, tem uma função que vai inicializar o cálculo dessa função de hash. Eu tenho uma função que vai executar várias vezes esse round, mudando os dados, tá? Vai realizar essa computação, vai mover dados, vai fazer alguma coisa. Eu tenho uma função de escrita, tenho uma função para terminar a computação, e reparem, tem algumas operações lógicas acontecendo, e aí dentro cada uma dessas funções eu chamo outras funções para fazer outras partes mais especializadas, e assim a gente vai estruturando os nossos programas, tá? Essa é uma abstração bem básica da linguagem C, e repare, isso está presente em todas as linguagens, é o feijão com arroz de todas as linguagens, não é só de programação em C. Eu tenho essa ideia de estruturas e ponteiros que elas me ajudam a abstrair, me esconder os detalhes do gerenciamento de memória, de onde é que estão os dados da memória, como é que eu faço para acessá-los. Eu quero comentar isso a seguir. Mas eu tenho essa outra ideia aqui de arquivos cabeçalho que me ajuda a esconder os detalhes dessas funções também. Então, voltando aqui no meu exemplo, vocês veem que tem muitas funções, muitos módulos, vários módulos diferentes, códigos e etc. Mas se eu estiver preocupado em só utilizar essa biblioteca, em essência eu preciso me preocupar com menos informações. Eu vou importar esse header file aqui, esse arquivo cabeçalho no meu projeto, e eu vou começar a me importar basicamente com o que está aqui. Aqui é a interface de utilização dessa biblioteca, tá? E repare, aqui ele me dá uma informação de, olha, o projetista dessa biblioteca falando para mim, olha, existe algum tipo de dado, uma organização de dados aí na memória, e eu estou chamando ela de context, nessa biblioteca, mas eu não estou te mostrando quais são os dados exatamente que tem nessa estrutura, tá? Só estou falando para você, existe, o seu compilador sabe cuidar disso, mas eu nem vou te mostrar esses dados, porque você não precisa ver esses detalhes. Algumas outras vezes ele fala para mim, olha, eu vou criar uma outra estrutura, uma outra organização de dados na memória, que eu estou chamando aqui no caso de pub-key, uma chave pública, e eu estou te mostrando como é que é o detalhe dela. É um array de 64 bytes, tá? É uma estrutura transparente, no caso aqui a gente chama de estrutura opaca, quando eu escondo ou quando eu te mostro a informação por trás delas, tá? É uma função essa lib é uma lib de criptografia para criar assinaturas digitais. Então, em princípio, eu tenho uma função que assina alguma coisa para mim, ele cria uma assinatura digital, tá? Então, isso aqui para mim é uma caixinha preta, que eu preciso fornecer essas informações para ela, e ela cria alguns dados de saída para mim, tá? Então, repare, isso aqui tudo tá abstraindo todos aqueles detalhes de como é que essa função funciona, como é que é esse algoritmo. Se eu quiser, eu vou lá e olho. Mas se eu simplesmente estou usando a biblioteca, isso pode ser escondido de mim. Eu não preciso saber como é que ela funciona para usar uma caixa preta, tá? Eu preciso saber quais os dados eu preciso fornecer, qual o nome da caixa preta e o que ela produz na saída. E assim eu vou construindo meu programa também a partir de uma abstração que, se você for olhar o detalhe de como é que essa funciona, é bem complicada, tá? Ela toca em vários daqueles arquivos fonte que a gente viu ali para trás. Voltando aqui na minha apresentação. Com relação esses aqui, para mim, são os mecanismos básicos. Eles são bem minimalistas, mas eles me permitem estruturar
algoritmos e expressar esses algoritmos de maneira bem elegante no código, tá? E com relação ao controle do hardware, basicamente, assim, uma boa parte do que a gente quer fazer é gerenciar a memória, tá? E se ele me prover algum nível de automação para isso. Eu tenho basicamente 3 níveis de automação, tá? Eu tenho variáveis automáticas, eu tenho variáveis estáticas, eu tenho variáveis dinâmicas. Na hora que eu estou criando variáveis normais e etc., o C, ele olha para mim e fala assim, cara, eu vou cuidar de algumas coisas para você. Então, por exemplo, aqui nesse programa bem pequenininho, eu tenho uma variável que eu chamei aqui de total, e repare, eu não estou pedindo para você falar, faz aí malloc, gerenciar alguma coisa. Eu só estou falando assim para o compilador, olha, eu preciso de um pedacinho de memória, inicializa ele com 0 para mim, e eu preciso que ele consiga guardar uma informação desse tipo. Então, já me diz também como que é o tamanho, como é que os bits e os bytes vão ser organizados, tá? E repare que eu tenho uma noção de escopo. Onde que existe essa variável total? Onde que ela faz sentido? Ela faz sentido nesse trechinho do programa que está destacado aqui, tá? Então, fora da main, se eu rodar alguma coisa, executar alguma coisa antes da main, essa variável total não existe. Aí eu entrei na main, comecei a existir uma certa variável, na hora que eu sair da main, o próprio compilador cuida de gerar código que uma variável não é mais necessária, porque o escopo dela não existe mais, devolve essa memória para ser utilizada em outras partes do sistema. Eu tenho uma outra variável aqui, que é a variável i, tá? E o escopo dela é menor, repare. O escopo dela começa no início desse laço. Enquanto esse laço aqui estiver executando, essa variável i, ela existe. E tem lá um pedaço de memória reservado para ela. Mas na hora que esse laço terminar, o escopo dessa variável terminou também. O C, ele automaticamente, para mim, já cria o código que vai falar, olha, isso aqui, esse pedaço de memória não vai ser mais utilizado. Eu posso utilizar isso aqui agora para outra coisa, essa memória. Então, repare que ele está me ajudando a gerenciar a memória. Tá? Isso aqui é extremamente importante. E eu não estou nem fazendo nada ainda de malloc, free, cuidando de heap. Eu só estou olhando e falando, olha, cuida para mim desses detalhes, tá? Claro que nem sempre é tão automático assim. Às vezes eu preciso de um controle, sair desse modo padrão do que o C está fazendo com as variáveis e eventualmente fazer alguma coisa um pouco mais complexa. E ele me permite fazer isso também. Ainda nesse programa aqui, eu tenho uma outra variável estática que eu não dei nome, mas essa string aqui é uma certa variável, tem um certo valor que precisa estar em algum lugar na memória do programa e ela vai ficar acessível. Então, repare que isso aqui é uma noção de uma variável global, só que aqui em C, assim, eu não necessariamente preciso destacar uma variável fora das funções para ter um escopo global. Eu tenho essa noção também de variáveis estáticas e eu acho que vai ser discutido com mais detalhes em algum momento aí, quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês, tá? Isso aqui usado, assim, é muito mais utilizado do que as pessoas imaginam, tá? Assim, a gente nem se dá conta dessa coisa. Voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês, ir no diretório de exemplo, aqui, exemplo de como faz uma assinatura. Dá uma olhada só nessa coisa. Aqui alguém fez um programinha de exemplo para mostrar como é que usa essa biblioteca. Peraí que eu não mudei. Aqui. Mudei para o browser. Pronto. Em algum lugar, eu vou chamar essa função de assinar. Cadê ela? Em algum lugar aqui. Sign. Pronto. Em algum lugar, eu vou chamar aquela função de criar uma assinatura digital, tá? E eu preciso passar alguns dados para ela. Não quero entrar muito em detalhe, mas olha só, uma das variáveis de informação que eu estou passando aqui para ela é uma referência para uma variável que chama sig. Nessa função específica, essa referência vai ser usada para guardar o resultado da assinatura digital. Então, ela vai produzir alguns bytes, eu vou guardar na posição de memória que é referenciada por essa variável sig. Como que isso aqui é alocado? Porque eu preciso separar uma área de memória para conseguir escrever alguma coisa, tá? Repare, eu simplesmente estou declarando uma variável sig do tipo assinatura na função main. Na hora que eu faço isso,
o próprio compilador ele vai lá e reserva um pedacinho de memória em algum lugar na pilha de maneira automática para mim. Na hora que a main terminar, automaticamente ele vai lá e fala assim, eu não preciso mais dessa função, não preciso mais dessa variável, joga fora. E o mesmo acontece em várias dessas funções aqui. Aqui no create, provavelmente tem variáveis internas lá que vão ser alocadas memória para ela na hora que eu entro nessa função, eu executo a coisa toda, na hora que ela termina de executar e eu volto para o escopo aqui principal da main, aquela memória pode ser reutilizada para outras coisas já, de maneira automática. Tá? E eu não estou nem falando de alocação dinâmica de memória, isso aqui é bem interessante. Tá? Se ele te força um pouco a fazer esse tipo de construção. E esse tipo de construção é excelente do ponto de vista do hardware. Tá? Principalmente hardware moderno, que tem vários níveis de cache entre o processador e, de fato, a memória. O fato dos seus dados estarem na pilha de execução é bem, vamos chamar assim, ajuda muito o cache da memória, essas memórias cache nesses processadores modernos, ajuda muito eles a funcionarem bem, tá? A performar, a fazer uma coisa bem performática mesmo na hora de executar o seu programa. Cadê minha apresentação? Tá? Então, para finalizar aqui com vocês, por que eu acho que C é uma linguagem importante? Tá? Assim, primeiro, porque ela me fornece, de fato, boas abstrações. Não é uma linguagem antiga e, por isso, ela é ruim. Muito pelo contrário. Alguém parou e pensou muito bem na hora de construir essa linguagem. E pensou tão bem que a gente está usando isso até hoje. Tá? Depois de 50 anos, praticamente, a gente está aqui usando a linguagem C. A linguagem que a gente usa hoje, a versão de C que a gente usa hoje, não é exatamente a mesma que o Dennis Rich construiu, mas ela é muito parecida. Ainda, C me permite controle muito fino do que está acontecendo no hardware. Então, ele me provê algumas abstrações, mas sem entrar muito no meu caminho, tá? Sem fazer demais alguma coisa no meu lugar, de forma que eu perca controle sobre o que está acontecendo. Eu consigo ter ainda esse controle fino. Ele me dá mecanismos bem interessantes de gerenciamento automático de memória, como eu mostrei aqui para vocês. Nem sempre eu consigo usar essas alocações automáticas. Às vezes eu preciso ir, porque às vezes eu não sei quanto de memória eu preciso para fazer uma certa operação. E aí eu preciso que o meu programa execute, e aí é que eu descubro o quanto de memória eu preciso. Tá? Nesse momento a gente chama de alocação dinâmica. Várias vezes a gente precisa disso. A gente tende, em sistemas embarcados, a não utilizar a alocação dinâmica de memória. E aí, provavelmente, vocês vão lidar aqui com um microcontrolador que não tem um sistema operacional para te ajudar nisso, que precisa de ajuda do sistema operacional. Então, vocês realmente vão usar muito a alocação automática de memória. Por fim, uma última vantagem de C é que ele é altamente portável. Tá? Então, você escreve um sistema, vocês vão receber uma plaquinha que tem um processador ARM lá dentro, você basicamente escreve o mesmo código ou alguma coisa muito parecida, e em termos da linguagem C, você consegue rodar isso depois num hardware da Intel, da Texas, da AMD. Basicamente tudo hoje tem um compilador C. Tá? Então, assim, é muito fácil nesse sentido você ter já as ferramentas necessárias para executar os seus sistemas, construir os seus sistemas. Tá? Quem quiser mais informação e quem quiser trocar uma ideia comigo, eu estou lá no Discord do EmbarcaTech também, mas manda uma mensagem no Twitter, ou então me manda um e-mail, ou se tiver um pouco mais de curiosidade também, talvez tenha várias aulas, assim, eu tenho várias aulas gravadas lá no meu canal. Entra lá no meu canal, tem algumas aulas sobre sistemas embarcados, sobre lógica digital, talvez seja útil também ao longo do desenvolvimento de vocês aí no programa. Então, eu espero ter convencido vocês um pouco mais do porquê que eu acho que C é uma linguagem importante e espero que todos vocês aí aproveitem bastante o programa. Valeu, pessoal. Um abraço.